Por que o Bitcoin não está subindo? O preço de qualquer ativo, seja uma commodity, uma ação ou uma criptomoeda, é fundamentalmente determinado pelo equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Existe uma crença popular no ecossistema do Bitcoin de que bitcoiners nunca vendem e que, portanto, com a entrada massiva de capital institucional via ETFs, o preço do Bitcoin deveria estar subindo continuamente. No entanto, a realidade é mais complexa. Atualmente, estamos presenciando um momento de equilíbrio onde o preço oscila entre US$ 90.000 e US$ 105.000. De um lado, temos uma demanda institucional sem precedentes, com ETFs à vista acumulando centenas de milhares de bitcoins. Do outro lado, temos um volume significativo de vendas que surpreende muitos observadores do mercado. Mineradores cobrem seus custos operacionais, investidores de longo prazo realizam lucros parciais após anos de espera, e mesmo investidores institucionais fazem rebalanceamentos táticos de portfólio. Este equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras desafia a narrativa simplista de que mais compradores igual a preço maior. No artigo de hoje, vamos nos aprofundar nessas dinâmicas e te mostrar quem são os principais compradores e vendedores de Bitcoin no mercado atualmente. O Trump não ia fazer o Bitcoin ir para a Lua? As recentes declarações da equipe de Trump sobre políticas favoráveis ao Bitcoin, incluindo potenciais estruturas regulatórias mais claras e incentivos para mineração, representam avanços significativos para o desenvolvimento do ecossistema no longo prazo. Estas medidas prometem estabelecer uma base mais sólida para a indústria, oferecendo maior segurança jurídica para investidores institucionais e empresas que desejam participar do mercado. No entanto, é importante notar que estes anúncios, por si só, não geram uma demanda compradora imediata significativa. O impacto real destas políticas se manifestará gradualmente à medida que novos pools de capital, sejam fundos de pensão, empresas de seguros ou outras instituições tradicionalmente mais conservadoras, começarem a se sentir seguros para alocar recursos em Bitcoin. O preço do Bitcoin continua sendo determinado pelo equilíbrio imediato entre compradores e vendedores ativos no mercado. E embora notícias positivas possam influenciar o sentimento de curto prazo, a verdadeira transformação virá da construção progressiva de um ambiente regulatório mais maduro que permita uma participação mais ampla e diversificada no mercado. Como um preço é formado? O preço de qualquer coisa, seja um carro usado, uma casa ou um Bitcoin, é determinado pelo ponto de encontro entre o quanto as pessoas estão dispostas a pagar e o quanto outras pessoas estão dispostas a vender. Este equilíbrio é dinâmico e muda constantemente conforme as circunstâncias, expectativas e necessidades dos participantes do mercado se alteram. Por exemplo, se mais pessoas querem comprar do que vender, os vendedores podem aumentar seus preços até encontrar um novo ponto de equilíbrio. É importante entender que nem todo mundo que possui algo está disposto a vender pelo preço atual, e nem todo mundo que quer comprar está disposto a pagar o preço pedido. O preço de mercado representa apenas o ponto onde compradores e vendedores ativos naquele momento concordaram em fazer negócio. Existem sempre pessoas esperando preços mais altos para vender e outras esperando preços mais baixos para comprar. A formação de preços ocorre na margem, o que se refere ao fenômeno onde o preço de mercado é determinado apenas pelas transações que efetivamente acontecem, ou seja, pelos participantes marginais que concordam em negociar no momento atual. Imagine um mercado com 100.000 bitcoins, onde apenas 1.000 estão realmente sendo negociados ativamente. O preço de mercado para todos os 100.000 bitcoins é definido por essas transações marginais de 1.000 unidades. Isso significa que, mesmo que a grande maioria dos detentores não esteja participando ativamente do mercado, seja por estarem esperando preços mais altos
ou por serem investidores de longo prazo, o valor de suas reservas é precificado com base nessas negociações marginais. Esta é uma característica fundamental dos mercados que explica por que mudanças relativamente pequenas na oferta ou demanda ativa podem ter impactos desproporcionais nos preços. Se, por exemplo, houver um aumento repentino na demanda marginal, mais compradores ativos, enquanto a maioria dos detentores mantém sua posição de não vender, o preço pode subir significativamente, mesmo que apenas uma pequena fração da oferta total do ativo esteja envolvida ativamente nas negociações. Em outras palavras, quando existe mais demanda do que oferta, o bem se torna escasso e seu valor aumentará. E quando existe mais oferta que demanda, existem mais bens em circulação do que a demanda consegue absorver e seu preço cairá. Em mercados globais e altamente conectados como o de Bitcoin, este processo de descoberta de preço acontece 24 horas por dia, com milhões de participantes tomando decisões com base em suas próprias análises, necessidades e objetivos. Grandes investidores frequentemente movimentam recursos nos bastidores sem revelar suas intenções ao mercado, enquanto decisões de compra e venda são influenciadas por uma complexa teia de fatores que incluem condições macroeconômicas, regulamentações, sentimento de mercado e eventos globais. Como a oferta de Bitcoin está distribuída? Nossa análise começa examinando a distribuição da oferta total de moedas de Bitcoin já mineradas, que atualmente se aproxima de 19,6 milhões de unidades. Compreender como estas moedas de Bitcoin estão distribuídas entre diferentes tipos de detentores, desde investidores individuais de longo prazo até instituições financeiras, ETFs e exchanges, é fundamental para entender a dinâmica atual do mercado. Esta distribuição nos ajuda a identificar quanto da oferta total está realmente disponível para negociação ativa e quanto está efetivamente travado, sejam elas grandes investidores institucionais com horizontes de longo prazo, moedas perdidas para sempre devido a chaves privadas extraviadas, ou indivíduos com alta convicção que não demonstram intenção de venda, mesmo em cenários de alta expressiva. De acordo com a Bitwise, cerca de 69,4% dos bitcoins já emitidos se encontram na mão de indivíduos, cerca de 7,5% foram perdidos, 6,1% já foram absorvidos por fundos e ETFs de maneira geral e 5,7% ainda não foram minerados. Satoshi, o criador do Bitcoin, detém 4,6% da oferta, mas esses bitcoins nunca foram movimentados. 4,4% foram absorvidos por empresas e 1,4% por governos. Ao se observar estes dados, uma tendência para o futuro facilmente extrapolável é que as instituições, fundos, ETFs e empresas e governos aumentarão consideravelmente sua alocação no Bitcoin, que atualmente é diminuta, o que significará um aumento considerável da quantidade de moedas de Bitcoin que elas possuem em custódia. Restam menos de 5,7% do total de 21 milhões de moedas a serem mineradas, o que significa que, para que os institucionais consigam acumular mais Bitcoin, os indivíduos venderão uma parcela significativa das suas moedas. Então, o que determinará o preço do Bitcoin no futuro é em quais patamares de preço os indivíduos serão convencidos pelo mercado a se desfazerem de algumas das suas moedas de Bitcoin para realizarem sonhos como uma casa para criar os filhos ou para diversificar e consolidar sua nova riqueza. Quem está comprando? Atualmente, a dinâmica de mercado do Bitcoin é fortemente influenciada por dois grupos principais de compradores institucionais: os ETFs, que precisam constantemente adquirir Bitcoin para atender a demanda de seus investidores, e empresas que seguem o modelo da Strategy de alocar parte de seu caixa em Bitcoin.
Esta mudança fundamental na composição da demanda representa uma maturação significativa do mercado, onde fluxos institucionais previsíveis e de longo prazo substituem gradualmente a volatilidade histórica causada por especulação de varejo. A consistência e o volume desta demanda institucional têm sido fundamentais para estabelecer um novo patamar de preços para o Bitcoin, embora ainda exista significativa variação dentro desta nova faixa de negociação. Para exemplificar como o apetite das empresas por Bitcoin está elevado neste início de 2025, podemos citar o dado publicado por Bradley Duke, líder da Bitwise na Europa, que mostra que até o dia 29 de janeiro de 2025 foram emitidas 12.528 moedas de BTC, enquanto as empresas adicionaram 27.966 moedas de BTC nos seus balanços. O ano de 2024 marcou um ponto de inflexão histórico para o nosso ecossistema, com a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, consolidando o início da verdadeira adoção institucional. Após anos de especulação e tentativas frustradas, a SEC, que é a CVM americana, finalmente autorizou diversos ETFs de Bitcoin à vista em janeiro, permitindo que investidores institucionais e de varejo acessassem o Bitcoin através de veículos regulados no mercado tradicional e sem preocupações de custódia. Foi o debutar do Bitcoin para o mercado tradicional. O sucesso imediato destes produtos, que acumularam dezenas de bilhões de dólares em ativos sob gestão em seus primeiros meses e se tornaram o lançamento de ETF mais bem-sucedido da história do mercado, demonstrou o imenso apetite institucional reprimido pelo ativo. A Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, também desempenhou um papel crucial nesta transformação ao liderar pelo exemplo e estabelecer um modelo de sucesso para empresas de capital aberto manterem Bitcoin em seus balanços. Sua estratégia agressiva de acumulação, iniciada em 2020 e intensificada consideravelmente no último trimestre de 2024, inspirou outras corporações a seguirem caminho similar, criando um novo paradigma onde o Bitcoin é visto como uma reserva de valor corporativa legítima. A empresa não apenas acumulou uma posição massiva do ativo, detendo mais de 478.740 moedas de Bitcoin, mas também desenvolveu e compartilhou práticas de governança e gestão de risco que ajudaram a estabelecer padrões para a custódia institucional de Bitcoin. Atualmente, de um total de 632.312 moedas de Bitcoin que empresas públicas detêm, cerca de 75,7% pertencem à Strategy, posicionando a empresa como a líder no setor. A Strategy anunciou o Plano 21 de novembro, no início de novembro. Este plano, no momento do seu lançamento, foi visto como uma estratégia ambiciosa, cujo objetivo era captar até 42 bilhões de dólares em financiamento ao longo dos próximos 3 anos, visando expandir suas compras de Bitcoin. No momento do seu lançamento, existiam dúvidas no mercado se a empresa conseguiria levantar tamanha quantia de capital. Poucos meses depois, a empresa já garantiu cerca de 20 bilhões de dólares desses 42 bilhões de dólares totais através da venda de ações a mercado e notas conversíveis, o que explica como a empresa conseguiu acelerar tanto suas aquisições de Bitcoin no último trimestre do ano passado. A velocidade surpreendente com que a Strategy está conseguindo captar recursos demonstra um forte apetite do mercado institucional por exposição ao Bitcoin através de veículos tradicionais de investimento, além de um forte apetite do mercado institucional e dos investidores do varejo por ações da empresa. Em poucas palavras, empresas e ETFs seguem comprando Bitcoin e seus apetites não parecem estar próximos do fim. Quem está vendendo? Os dados on-chain
revelam um padrão interessante de distribuição no mercado Bitcoin. Investidores de longo prazo, conhecidos como long-term holders nas análises on-chain, independentemente da quantidade de moedas que possuam, estão realizando vendas significativas. Esta movimentação simultânea de baleias antigas e pequenos investidores que mantiveram suas posições por períodos prolongados significa que está ocorrendo uma grande realização de lucros no mercado. A análise da distribuição de preço realizado por idade de UTXO, abaixo, mostra os preços médios de aquisição de moedas de Bitcoin em diferentes faixas temporais. Esta métrica permite analisar o comportamento de diferentes grupos de investidores ao comparar os preços médios pagos em cada período. Essa análise ajuda a ilustrar por que tantas moedas dos investidores de longo prazo estão voltando para o mercado. Seus preços médios são significativamente baixos, o que significa que estes investidores já obtiveram bons retornos sobre seu capital investido. Esse movimento de vendas é composto tanto de baleias antigas quanto de investidores de varejo que vêm acumulando Bitcoin há anos. De acordo com o Ki Young-ju, fundador e CEO da CryptoQuant, desde 2023, as baleias, mais de 1.000 BTCs antigas, já despejaram 142 bilhões de dólares no mercado. Enquanto isso, os investidores de varejo, conhecidos como peixes, entre 10 a 100 BTCs, caranguejos 1 a 10 BTCs e camarões menos de 1 BTC, também exerceram pressão vendedora significativa logo após a aprovação dos ETFs americanos e o rompimento da máxima histórica entre janeiro e março de 2024. Mais recentemente, desde que o Bitcoin ultrapassou os 75 mil dólares em novembro, estes investidores de varejo também vêm exercendo uma pressão vendedora significativa. Estes usuários antigos, sejam baleias, peixes, caranguejos e camarões, começaram a acumular quando um Bitcoin custava algumas centenas ou poucos milhares de dólares. Hoje se encontram em uma posição privilegiada, com retornos que podem até ultrapassar os 50x ou 100x sobre seu investimento inicial. Esta valorização expressiva está criando uma mudança interessante na dinâmica do mercado. Muitos destes investidores estão transitando de acumuladores para vendedores graduais de Bitcoin. Existe uma frase dita pelo Alan Reicher que, embora pareça contraintuitiva à primeira vista, carrega uma profunda verdade. Quem entendeu o Bitcoin não compra Bitcoin, só vende. A aparente contradição desta frase se resolve quando entendemos seu verdadeiro significado. Quem começou a investir Bitcoin há muitos anos acumulou Bitcoin a preços muito inferiores aos atuais e provavelmente já atingiu sua independência financeira, não precisando mais trabalhar para gerar renda. Como resultado, em vez de continuar acumulando, eles agora vendem pequenas quantidades de seus satoshis mensalmente para cobrir suas despesas. Em outras palavras, o meme de um Bitcoiner vivendo em um quarto que só possui um colchão no chão, uma cadeira e uma TV com a imagem do Michael Saylor é somente isso, um meme. Na realidade, os investidores mais antigos do Bitcoin aproveitam os mercados de alta quando existe uma grande demanda compradora, para vender uma parte dos seus satoshis. Quantos investidores de longo prazo já venderam nesse ciclo? Desde o fundo deste ciclo, no dia 9 de novembro de 2022, os investidores de longo prazo já venderam mais de 385 bilhões de dólares de Bitcoin. Os dois picos de venda aconteceram nos meses subsequentes à aprovação dos ETFs, quando a somatória de vendas, em um espaço de 30 dias, atingiu os 53 bilhões de dólares. E agora, entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, quando a somatória de vendas em um espaço de 30 dias chegou a atingir 83 bilhões de dólares. Esses períodos com grandes vendas explicam por que vem ocorrendo tanta consolidação lateral no último ano, apesar da forte demanda institucional observada via ETFs e empresas acumulando Bitcoin diretamente.
É interessante notar também a diferença de volume de venda dos investidores de longo prazo no ciclo atual para o ciclo passado, quando o total vendido em um espaço de 30 dias não ultrapassou os 25 bilhões de dólares em nenhum momento. Isso ilustra como o mercado está mais maduro e com mais liquidez, visto que mesmo um volume considerável de vendas não chega a derrubar o preço, pois atualmente também existe um volume considerável de compradores. O fim do ciclo de alta. Durante o ciclo de alta de 2020 a 2021, o Bitcoin experimentou um período significativo de consolidação lateral próximo aos 60 mil dólares, quando a máxima histórica era de 64 mil dólares. Aqui é necessário um adendo. O ciclo de alta de 2020 a 2021 teve suas peculiaridades, especialmente em relação ao segundo pico de 69 mil dólares. Evidências posteriores revelaram que este movimento foi fortemente influenciado por manipulações de mercado realizadas pela FTX e empresas associadas. Os dados on-chain deste período não apresentam os padrões típicos observados em topos de mercado genuínos, sugerindo que este pico foi mais um produto de manipulação do que um reflexo da verdadeira dinâmica do mercado. Por esta razão, ao analisarmos os ciclos históricos do Bitcoin, é mais apropriado desconsiderar este segundo pico para evitar distorções em nossas análises. Atualmente, observamos um padrão similar ao primeiro pico do ciclo de alta passada, com o preço consolidando lateralmente próximo aos 95 mil dólares, o que leva muitas pessoas a se perguntarem: será que estamos próximos do topo? No entanto, existem diferenças fundamentais entre os dois períodos que sugerem dinâmicas de mercado distintas. Em 2021, o mercado era impulsionado principalmente por especulação de varejo e alavancagem, enquanto agora vemos uma entrada sustentada de capital institucional através dos ETFs e empresas que colocam BTC direto em seus balanços. Esta mudança na composição dos participantes do mercado e nos fundamentos subjacentes indica que a atual consolidação lateral pode representar mais uma fase de acumulação do que uma resistência de topo de ciclo. Expandindo a análise para indicadores on-chain, o MVRV, Market Value to Realized Value, é uma métrica que compara o valor de mercado atual do Bitcoin com seu valor realizado. O valor de mercado é simplesmente o preço atual multiplicado pelo número de bitcoins em circulação, enquanto o valor realizado considera o preço em que cada bitcoin foi movimentado pela última vez. Esta comparação ajuda a identificar se o bitcoin está sobrevalorizado ou subvalorizado em relação ao seu valor justo de longo prazo. Quando o MVRV está alto, indica que o mercado pode estar sobrevalorizado, sugerindo um possível topo, e quando está baixo, sugere que o mercado pode estar subvalorizado, indicando um possível fundo. O gráfico do MVRV mostra uma diferença crucial entre a consolidação lateral do início de 2021 e o momento atual do Bitcoin. Durante a consolidação de 2021, o MVRV indicava que o Bitcoin estava significativamente sobrevalorizado, com valores próximos às zonas históricas de topo de mercado. Em contraste, no cenário atual, mesmo com o Bitcoin negociando próximo às máximas históricas, o MVRV ainda se mantém em níveis relativamente moderados. Esta divergência sugere que, diferente de 2021, o atual patamar de preços pode ser mais sustentável e ainda ter espaço para valorização. A consolidação lateral do preço não é algo ruim em si. Em apenas 3 semanas em novembro, o preço do Bitcoin subiu de 66 mil para mais de 100 mil dólares, um movimento rápido demais. A cada dia que permanecemos nesse novo patamar de preço, o suporte se fortalece e mais participantes do mercado aprovam estes níveis ao realizarem transações neles. Existe um equilíbrio interessante no momento. Muitos investidores de longo prazo
estão realizando lucros por acreditarem que o preço está alto demais, enquanto outros estão comprando por considerarem que este ciclo de alta ainda tem mais duração. Este processo é natural e saudável para o mercado. A cada dia que passa, mais investidores que estão realizando lucros são eliminados do mercado, tendo já vendido sua posição no patamar atual. Quando os investidores de longo prazo terminarem de vender suas moedas, teremos uma base sólida para o próximo movimento de alta. Este processo está em andamento, mas requer tempo e paciência. Cada dia de consolidação nestes níveis representa progresso na construção de uma fundação mais robusta para futuros movimentos do mercado. E quando será o fim do ciclo de alta, então? O atual ciclo de alta do Bitcoin apresenta características fundamentalmente diferentes dos ciclos anteriores, principalmente devido à natureza de seus principais compradores. Diferentemente de 2021, quando o mercado era majoritariamente impulsionado por especulação de varejo e pelo produto GBTC da Grayscale, hoje temos um fluxo constante e previsível de compras através dos ETFs americanos, que continuam atraindo bilhões de dólares em novos investimentos. A experiência histórica nos mostra que o fim dos ciclos de alta geralmente coincide com a diminuição significativa dos fluxos de entrada de capital. Em 2021, por exemplo, o mercado começou sua tendência de baixa há aproximadamente 2 meses após os fluxos para o GBTC secarem. No cenário atual, não apenas os ETFs mantêm um ritmo sólido de captação, como também observamos compradores institucionais consistentes, com destaque para a Strategy, que continua expandindo sua posição em Bitcoin. Esta dinâmica sugere que ainda é prematuro declarar o fim do ciclo de alta atual. Os motores fundamentais que impulsionam a valorização do Bitcoin, principalmente a demanda institucional através de ETFs e compras corporativas, continuam operando a pleno vapor. Diferentemente dos ciclos anteriores, caracterizados por explosões especulativas seguidas de correções dramáticas, o atual momento do mercado apresenta uma estrutura mais robusta e sustentável de demanda, sugerindo que ainda há espaço para a continuidade do movimento de alta.